Fala galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, a partir de agora a gente vai começar os vídeos em relação a mudanças de estado e nós vamos entender a diferença entre curva sensível, entre calor sensível e calor latente, e a partir disso vocês vão entender os diagramas de estado, relação entre eles, tudo bem? Bom, os estados conhecidos a gente já sabe: sólido, líquido e gasoso. E as mudanças deles têm alguns nomezinhos que são importantes: sólido para líquido, fusão; líquido para gasoso, vaporização, que aí pode se dividir em evaporação e ebulição. É um processo mais lento ou um processo mais rápido. Voltando para líquido, é condensação; indo para sólido, solidificação. Sólido gasoso, gasoso sólido, o processo tem o mesmo nome, é sublimação. Importante a gente entender também o que é essa curva de aquecimento. Então vamos entender quais são as diferenças entre calor sensível e calor latente. Calor sensível, eu estou mudando a temperatura, porém não se muda a fase. Ou seja, eu estou mudando a temperatura, mas o estado não muda. Então a equação é o Q igual a mc ΔT. Eu estou mudando a temperatura a partir de uma quantidade de calor, a massa e o calor específico. Já o calor latente, eu estou mudando a fase, porém não se muda a temperatura. Q é igual a M vezes L. L é o meu calor latente, que é em caloria por grama. E aí, para a água, a gente tem o calor latente de fusão, que é 80 calorias por grama, e o calor latente de vapor, que é 540 calorias por grama. Tudo bem? Que é a quantidade de calor e M é a minha massa em gramas. Tudo bem? Para a gente entender um pouco mais, vamos pensar o seguinte: a água, né? Todo mundo sabe que a água ferve a 100 graus Celsius e vira líquido, né? A 0 graus Celsius, sólido para líquido. Então vamos pensar o seguinte: eu tenho um cubinho de gelo, tá? E a partir disso, ele está a menos 20 graus Celsius. Eu aplico uma quantidade de calor nele, aumento a temperatura até 0. Em 0, ele se transforma em líquido. Depois que ele se transformar todo em líquido, ele começa a aumentar a temperatura novamente, até chegar a 100. Quando ele chega a 100, ele começa a virar vapor, até que ele vira todo vapor e a temperatura continua aumentando. Ou seja, quando eu estou mudando a temperatura, mas a fase é a mesma, a gente diz que é o calor sensível, ele é só sólido aqui. Aqui, a temperatura é constante, mas ele está mudando o quê? De fase, então é latente, é sólido e líquido. Depois, ele é só líquido, ele vira sensível. Depois, líquido e vapor, latente. E depois, só vapor, sensível. Tudo bem? Já o diagrama de estado, a gente pode entender o seguinte: a temperatura vai mudar de acordo com a pressão, né? Ou seja, quanto maior a pressão, maior a minha temperatura. Vamos pensar o seguinte: o estado sólido é uma temperatura baixa e uma pressão baixa, tá? O estado líquido é uma temperatura alta com uma pressão alta. Já o vapor, ele tem uma temperatura muito alta, porém uma pressão mais baixa, porque depois que ele vira vapor, a pressão cai. Ou seja, eu tenho as curvas sólido e vapor, sólido e líquido, líquido e vapor. O encontro dessas três curvas, a gente tem o quê? O ponto de equilíbrio, que é o meu ponto T. Tá bom, galera? A partir daí vocês vão conseguir fazer alguns exercícios que eu vou passar para vocês na listinha. E na semana que vem a gente vai corrigir essa lista com vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até mais, até o próximo vídeo. Se cuidem.